costumes. A guerra foi uma fase que a Renamo fez. A Renamo hoje encontra-se em pé de igualdade com outros partidos. A Renamo é um partido civil, já não tem a ala militar. Nós respeitamos a história, nós agradecemos o esforço que a Renamo fez, porque a Renamo tentou trazer em viva voz a democracia, tentou trazer multipartidarismo, ou seja, a Renamo lutou pelos valores e a Renamo sempre foi um partido que esteve a transmitir que queria paridade ou algo que se pareça e trouxe muitas reformas ao próprio Estado moçambicano. Mas agora, na sua opinião, é hora de mudar, é isto? É hora de mudar. Todos que já... que a Renamo lutou por eles antes, agora já não fazem mais sentido, na sua opinião? Não, já está na terceira idade. Se formos a prestar atenção, quantos anos tem o Issoufou Momad? Qual é o nível acadêmico dele? Questionei uma vez ao Muxanga qual era o nível acadêmico do presidente, disse que eram 16 anos de guerra. A questão que eu coloquei, num contexto em que a Renamo não tem um exército, já é um partido totalmente civil, qual é a necessidade de manter um general no topo da liderança? Esta é a primeira questão. A segunda, será que a Renamo ainda pretende voltar aos tempos de guerra? Porque o povo moçambicano já não está interessado em qualquer tipo de conflito. Já bastam os problemas de megas ou algo que se parece que esse país tem, que já nos destrói a mente. É preciso nós trazermos um candidato que reúne requisitos, ou pelo menos une gerações. Agora, pois, Gerson, muito obrigado. Volto para si, Gerson. Mas agora vou com o professor. Professor, os três candidatos escolhidos, ou seja, escolhidos pelos partidos, preenchem aquilo que é a expectativa do povo moçambicano? Essa pergunta, porque o povo quer saber, ou pelo menos o povo tem expectativas sobre os três partidos mencionados no país. Na Frelimo saiu o Daniel Chapo e foi mesmo no Chapo. E olhando agora para a Renamo também tem o Issoufou Momad, que a meio a tantos alarmes, tantas vozes que também correram, portanto, aos pleitos eleitorais, eram 10 e ficaram todos por terra. O Issoufou Momad subiu, portanto, subiu mais uma vez, portanto, para conduzir o partido a outros cariz. Agora sim, também temos o Lutero Simango. O Lutero Simango não houve tanta disputa porque houve desistência, acabou correndo para a sua própria sucessão e acabou ficando mesmo como o presidente. A pergunta é, são esses nomes que os moçambicanos, ou pelo menos os moçambicanos, aguardavam, esperavam ver em frente desses partidos, pelo menos nesses pleitos eleitorais? Eu acho que não era um expectável, nenhum dos candidatos, portanto, era expectável, quer a nível interno dos próprios partidos e também ao nível externo, nesse caso ao povo moçambicano, fundamentalmente à juventude, porque vamos começar pelo MDM. O MDM, por causa das realizações que o Cariz tem levado a cabo na cidade portuária da Beira, as pessoas estavam mais expectantes que fosse o Cariz candidato, portanto, pelo MDM, mas depois o próprio Cariz, de forma muito educada, acabou renunciando à sua candidatura porque, alegando que tem compromisso com os beirenses, e quando se faz uma avaliação desse argumento, para mim procede, porque é importante respeitar o povo beirense, porque o povo beirense apostou no Cariz, porque acredita, portanto, na sua qualidade, na sua capacidade e não deveria, portanto, decepcionar e concorrer, portanto, para a presidência do partido MDM. Para mim, isto procede, não há problemas. E olhando para a segunda opção, tirando Lutero Simango, provavelmente seria o Domingos, deve ser José Domingos, qualquer coisa assim, que outrora foi secretário-geral na altura da gestão do David Simango. Seria, portanto, a segunda opção, mas acho provavelmente não ter ambicionado esta posição de direção do partido. Para mim, o Lutero Simango saísse bem, não vejo problemas quanto a isto. Vamos ao partido Frelimo. Era expectável que o presidente deste partido fosse entre o Samora Júnior, o Zé Pacheco. Portanto, são pessoas que mais se falavam, portanto, são pessoas que já, portanto, geravam debate a nível dos bastidores, mas depois surgiu uma surpresa do Daniel Chapo. A boa é que esta surpresa é positiva, é uma surpresa, embora não era expectável, mas Daniel Chapo, na sua gestão, até neste momento, até prova contrário, não tem, portanto, máculas, portanto, a sua gestão, quer quando desempenhara funções de administrador lá para o norte e agora passou para a província de Inhambane na qualidade
de governador de província, não há, portanto, notícias que possam manchar a sua personalidade, a sua figura. Todas as pessoas têm suas fraquezas, têm seus problemas, isso é natural, mas não se encontra agora, a esta altura, portanto, alguma nódoa tão evidente que possa trazer uma discussão no capítulo negativo desta figura do Daniel Chapo. Para mim foi uma surpresa, e uma surpresa aceitável. Já para o Partido Renamo, seguramente não era expectável a reeleição do Yusuf Mohammed. As pessoas esperavam pelo Venâncio, e na impossibilidade do Venâncio, as pessoas esperavam entre o Ivone Soares, Elias ou Alfredo Magomisse. Pelo menos uma dessas pessoas estava na expectativa, portanto, do ambiente externo, fundamentalmente, e de repente uma surpresa. Esta surpresa, para mim, é diferente do Daniel Chapo. Essa surpresa já é negativa, uma surpresa negativa. As pessoas ficaram, portanto, surpreendidas, como se estivessem a receber notícia de um fenômeno natural como tsunami ou qualquer coisa parecida. Então, com isso... Por que acha que isso pareceu um tsunami, na sua opinião, professor? Porque é uma notícia devastadora. Quando chega, as pessoas ficam... Mas devastadora por quê, professor? Devastadora porque as pessoas... ou seja, esta notícia defraudou em grande medida a expectativa das pessoas, olhando para aquilo que chamaríamos do termômetro social. Quando vai agora às redes sociais, no Vunga, se eu estou a exagerar, podes descer agora com um cameraman, portanto, fazer entrevistas aleatórias. Não, mas o Yusuf Mohammed venceu com praticamente 340 votos, comparativamente ao Elias, que tinha 140 votos, e Ivone 50 e tal. Então, será que esta expectativa dos membros não vem do público? Será que o público, os membros, os congressistas não sentiram que o público queria o Yusuf Mohammed, na sua opinião? No Vunga, o problema meu não é o número de votos que o Yusuf almejara em sede das eleições. A minha questão é a qualidade do voto. Nesse caso, quem é esta pessoa que votou no Yusuf Mohammed? Do seu ponto de vista de personalidade, do seu ponto de vista de estrutura cognitiva, quem é esta pessoa? Se levarmos, por exemplo, podemos fazer a busca de uma amostragem representativa, e até que seja de forma aleatória, dos votantes do próprio Yusuf Mohammed, e trazermos, portanto, aqui no estúdio, e pedir ao Novunga fazer uma questão em 3 segundos para ver qual é a qualidade, naturalmente, portanto, deste fulano que foi, portanto, apostar no Yusuf Mohammed. E tenho certeza, se o processo de seleção dos delegados ao Congresso fosse muito transparente, como a própria Renamo, portanto, almeja, seguramente não teríamos aqui a eleição do Yusuf Mohammed. Vamos esperar. Se estamos a falar aqui exacerbado, então teremos prova disto já em 9 de outubro. Não falta muito, temos... Pois, professor, e também o Gerson, deixa só trazer aqui uma outra situação. A minha pergunta é, temos 3 candidatos em que, a análise feita pelo painel é de que não era muito aquilo que o público queria. A pergunta é, isto poderá provocar impacto na participação ou na escolha dos moçambicanos ou não no dia 9 de outubro? Para si, Gerson, agora. Claramente, isso está mais do que evidente. Eu acredito que qualquer moçambicano sensato, em pleno juízo e nos plenos gozos das suas faculdades mentais, não irá a uma urna depositar algum tipo de voto em relação ao candidato da Renamo. Faço o termo. Primeiro porque, se formos a prestar atenção, mesmo nos seus manifestos eleitorais passados, mostra-se claramente que não apresenta nenhum plano de reforma ao próprio Estado. Salvo erro, com as devidas adaptações, quer me parecer que no manifesto passado chegou a dizer, arriscou-se a dizer que iria baixar água 50%, energia 50%.
Convenhamos, nós hoje estamos à procura de alguém que possa unir forças, trazer reformas profundas ao Estado, que o Estado seja isento das forças políticas, porque isso é o maior problema que Moçambique tem hoje. Valores sociais, valores jurídicos. Hoje temos magistrados, temos polícias formados, temos militares formados, a sociedade, temos muitas universidades hoje neste nosso belo Moçambique. Então, hoje, ir buscar um candidato com essas qualidades do candidato da Renamo, isto é uma ofensa social, salvo erro. Então, é preciso as pessoas também terem respeito pelo povo moçambicano, respeitarem o voto, sob pena de existir muita abstenção sob o ponto de vista eleitoral. Agora, as razões só eles sabem. Agora, também nós às vezes podemos estar preocupados aqui. Ou seja, corremos o risco de ter muita abstenção nesses pleitos eleitorais pelo fato da expectativa, algum momento, não ter sido preenchida por parte do público. Isso está mais do que claro, mas também há uma outra questão. Nós às vezes estamos aqui a comentar e não sabemos qual é a real intenção da Renamo, porque se calhar a Renamo disse que se identifica com o povo, mas se calhar eles estão preocupados, na verdade, com empregos dos seus colaboradores, ou seja, nós às vezes usamos o povo como escudo para justificar certas posições e, na verdade, o que acontece? Nós estamos para renovar mandatos, estamos para defender os nossos interesses e representar os nossos manifestos pessoais. O que isso quer dizer? Quer dizer que os que estão lá na linha de frente da Renamo estão a proteger, na verdade, os 8 milhões de meticais, não necessariamente a vontade do povo. Agora, há um outro detalhe no meio de tudo isso. Eu também não podemos ser injustos e dizer assim que não, porque a corrida já está totalmente perdida. Essa parte não posso deixar passar. A pergunta é, a Renamo está preocupada apenas com os outros milhões que ganha e não necessariamente com o interesse dos moçambicanos, na sua opinião? Mas isso está mais do que claro. Achas que mesmo que o presidente da Renamo, atual presidente da Renamo, tem consciência, ele mesmo tem consciência que não vai ser presidente desse país? Isso está mais do que claro. Todos estão a concorrer. Os dois presidentes... O Fumado tem consciência que não vai ser presidente desse país. Estamos a dizer que o partido Renamo está a eleger alguém que de antemão assume que não quer ser presidente deste país. É o que está a dizer? Claramente. Quais são as evidências que apresentam-nos que o presidente Issoufou quer? Quando aparece na televisão ou nos órgãos de informação, não traz nada relevante ao povo moçambicano. Está mais preocupado quando foi entrevistado aqui nesta TV sobre o destino dos 5 milhões e 700 que na altura diz que usa os 5 milhões e 700 para comprar capulanas e para comprar lenços e para andar a passear de avião. Sinceramente, num país em que nós estamos aqui com crise de valores monetários, o Estado ainda dá-se ao luxo de tirar um valor exorbitante que poderia pagar melhor os seus funcionários, que poderiam melhorar a condição de vida social dos moçambicanos, para atribuir a uma força política, a um gabinete, não a uma força política, a um gabinete, para que este mesmo possa passear de avião, comprar capulanas e comprar lenços. Não era mais fácil o Estado lançar um concurso, comprar capulanas e lenços e entregar ao gabinete do partido Renamo, em vez de estarmos aqui a fazer perder tempo? Pois bem, professor, a pergunta também perdura para si. Essa expectativa, se algum momento for defraudado parte, ou pelo menos a expectativa que o público tem sobre os candidatos, pode nos trazer, portanto, no dia de voto, a termos mais pessoas a absterem-se do que necessariamente a votarem nos candidatos, porque tenham suas expectativas e também os próprios partidos também têm as suas expectativas? Afirmativo. De facto, se formos às eleições com esses 3 candidatos, na verdade é que os que estavam expectantes em votar, por exemplo, no partido Renamo, vão preferir estar em casa a ir, portanto, ao posto de votação. Mas
sobre isso tudo, o que eu gostaria de apelar é que as pessoas não devem, portanto, ficar em casa, devem ir à urna, chegar, portanto, decidir, porque fora deste partido que até neste momento defraudou as expectativas, então existem outras opções. Então podem, naturalmente, ir às urnas e decidir por outras opções, porque não é apenas a Renamo que tem a capacidade de gerir melhor este país, existem outras opções. É melhor não pautarem por, portanto, abstenção. E gostaria de comentar um pouco o que estava a falar, portanto, o meu colega de painel, relativamente portanto, ao uso dos recursos públicos para a compra de caplanas e lenços e fazer passeatas ao longo do país. Não só, é que o próprio porta-voz do Partido Renamo, Zé Manteigas, assumiu num dos painéis desta televisão de que no último Conselho Nacional a Renamo discutiu o relatório, mas não discutiu as contas. Então, significa que se um partido político não consegue fazer discussão de contas do seu próprio partido, é uma evidência clara de que este partido não tem capacidade de gerir o país. Se o partido é micro, do ponto de vista dimensional, e um país é mega, se não consegue administrar as contas de um micro, duvido que tenha capacidades de fazer gestão do erário público no sentido mega. Então, eu naturalmente acabo aqui concordando com o Dr. Gerson. Relativamente a esta questão do eleitorado, eu acho que até neste momento fica já clara a tendência de voto do ponto de vista de resultados. Eu creio que este país é muito rico em termos de tecnologia, embora agora a internet venha interferir. Próximos dias, portanto, teremos acesso provavelmente a sondagens, a fazer, portanto, a busca de tendência, portanto, de voto do eleitorado, mas gostaria, de forma muito profunda mesmo, de apelar ao povo moçambicano para não pautar pela ausência às urnas. É melhor ir às urnas e decidir por outras opções, existem várias, é melhor que façam isto para, naturalmente, não deixarmos as coisas assim como se pensa, porque só o país sairá a ganhar, portanto, indo votar. É o dinheiro do povo moçambicano que está em causa para conduzir o processo eleitoral, então não seria bom, portanto, pautar pela ausência às urnas. Ou seja, professor, na sua opinião, a forma como o partido Renamo tem sido gerido nos últimos 5 anos pelo Yusuf Mohammed mostra, na sua opinião, daquilo que seria a gestão deste mesmo homem se fosse, por exemplo, Presidente da República? Indiscutível. Esta é uma amostragem. Alcides, é o seguinte, muito simples isto. Se um dia alguém te coloca, portanto, a posição, vou dar exemplo de escola, por exemplo. Numa escola, se alguém é nomeado para ser diretor do curso, e se ele gerir bem a direção do curso, significa que está em condições de amanhã se concorrer para diretor de faculdade. E se ele é diretor da faculdade, gerir bem a faculdade, significa que um dia pode concorrer para ser reitor da universidade. Agora, se não consegue administrar um curso, esta pessoa ambiciona, portanto, administrar a universidade. Então, esta pessoa não tem espaço para ser eleito reitor, se nem tem competências de gerir um simples curso. É a mesma coisa. Se o Yusuf Mohammed não consegue administrar, a prova disto, nós não estamos a inventar dados. Quem disse foi Zé Manteiga, disse aqui, que discutiram o relatório no Conselho Nacional, mas não discutiram contas, ou não discutiram, portanto, os fundos. Isto significa que não está em condições, até prova em contrário, de administrar o erário público. Se não me traz, não consegues me trazer o relatório de um simples partido, e o que devo te esperar do relatório de um país como Moçambique? Não é possível. Então, o comportamento da gestão de um partido que almeja alcançar o poder é a amostragem representativa, até absoluta, para a gestão do país. Em suma, se não consegue apresentar contas de um simples partido, então não deve se ousar a concorrer para gerir um país como Moçambique. Moçambique, as pessoas podem pensar que é um país parado, como as outras pessoas dizem. Não, é verdade. O Moçambique é um país que está a formar quadros em todos os dias. E agora, outra situação que me deixa pasmado é que
a Renamo deve estar ciente de que este país não está em 1977, a quando da sua fundação. Este país está em 2024. É um país com quadros, com acadêmicos, que fazem análise e interpretação dos fenômenos de forma muito congruente. Então, deveria esta Renamo apostar com um quadro que está à altura. Porque fica difícil, por exemplo, no Vunga, o Sufo Momad marcar um comício popular ou reunir com acadêmicos para discutir a vida do país. Quer dizer, como que o Sufo Momad, que em termos de habilitações literárias tem 16 anos de guerra, vai reunir com um intelectual, um licenciado, um mestre, um especialista, um PhD, mas para discutir assuntos do país? O Mamad não tem capacidade para reunir com quadros como académicos e muitos outros para sentar para discutir o país, na sua opinião? Epa, é ao contrário. O presidente de um partido de Renamo não tem essa capacidade, é o que está dizendo. Não, para mim é ao contrário. Devia ser um acadêmico a convidar o SUFO para participar de uma reunião. Não o SUFO a convidar um acadêmico para participar de uma reunião. Isso, para mim, chama-se dicotomia. Não existe isto. Até para mim, veja que o candidato do MDM é engenheiro. Significa, é um quadro imbuído de muitas fórmulas, porque na engenharia calcula-se muito. O Daniel Chapo é um advogado com grau de mestre. Significa, é um causídico, é um homem que mastiga a ciência jurídica. Então, um desses pode convidar o SUFO a sentar e dirigir a reunião, não o SUFO convidar um deles. Isso é quase impossível. Aliás, seria falta de respeito. Na sua opinião. A própria Renamo, eu sei que tem quadros como, por exemplo, o Dr. Alfredo Magomice, é docente da UEM, passa publicidade, tem lá, portanto, o próprio deputado Muxanga, tem grau de mestre em governação. Então, veja que permitiram, a própria Ivone, a doutora Ivone Soares, pelo que eu sabe, é doutoranda. Veja que eles próprios permitiram que um fulano, nós respeitamos, o tempo de guerra foi importante porque estamos aqui na imprensa, a liberdade de ser, nós reconhecemos isto, agradecemos bastante. Mas este tempo está ultrapassado. Era o momento do próprio Sufo Momad, se fosse inteligente, cedia o espaço, que olha, na verdade nós lutamos, então lutamos justamente para garantir a democracia justa e genuína. Está aqui jovens, avancem. E tem muitos intelectuais lá que poderiam dirigir, portanto, esta formação política e estar em pé de igualdade, ou brilhar em pé de igualdade neste período que vamos das eleições. Ainda que não ganhasse as eleições, sim, mas é sempre importante termos uma oposição forte, porque a oposição não é só para aparecer nas câmeras e insultar o governo, mas sim, a oposição é para trazer um plano alternativo e pressionar o governo para portanto, efetivar as suas promessas, que chamaríamos de plano de governação, que é consequência do manifesto eleitoral. Pressionar o governo para realizar. Agora, temos um partido com intelectuais, mas deixam um fulano de 16 anos de guerra para dirigir este partido e a ganhar erário público. E eu concordo com o Dr. Gerson, que diz que, olha, este fundo deveria, portanto, ser alocado para pagar os professores. Há greves, portanto, na educação, há greves na saúde, na magistratura, professor, por falta de dinheiro. Então, este dinheiro que vai para o Sufo Momad estaria, naturalmente, alocado a essas classes sociais, socioprofissionais, para trabalhar e formar mais quadros e garantir, naturalmente, uma justiça social neste país com a devida, portanto, moralidade econômica. Agora, muito obrigado. Muito difícil, professor assim. Gerson, em geral de últimas considerações, temos apenas 2 minutos. Queria apenas saber de si. Portanto, concordo com as palavras do professor quando diz que o Sufo Momad não tem competência para dirigir esse país, da mesma forma como se clama tanto pela sua ausência no partido, pode se manifestar caso seja presidente deste país? Claramente, eu queria aproveitar a ocasião para lembrar ao presidente da Renamo que é preciso, o Estado dá até 60 anos para depois desta idade poder descansar e ir à reforma. Não podemos forçar a barra. Já tem uma idade avançada, já teve um desgaste que nós respeitamos, lutou muito por Moçambique. Nós, como sociedade moçambicana, agradecemos, mas é o momento de poder, no mínimo, ganhar vergonha. Ainda há tempo, entregar lugar aos jovens, aos quadros, se realmente quiser valorizar a luta dos 16 anos. Esta é a primeira questão. A segunda questão é preciso nós conhecermos as nossas limitações emocionais e psicológicas, entre outros déficits que nós carregamos. Nós não podemos até ter sido bons militares
ou bons generais, mas não quer dizer que seremos bons líderes. O contexto da liderança da guerrilha militarmente não é o contexto que se enquadra hoje. Terá muitas fricções sociais. Para não correr o risco de apanhar tensão um dia por conta dos nossos comentários, acho que era o momento de poder assumir esta particularidade. Respeito muito, sou solidário às pessoas da terceira idade, mas também não vou passar a mão a certas atrocidades. Eu começo a notar agora que este começa a ser o começo do fim da Renamo. A Renamo vai perder os seus valores sociais, aliás, já está a perder os seus valores sociais. Temos 40 segundos, Gerson. Sim, e só para terminar, muitas das vezes, quando nós temos uma oposição forte, não é necessariamente porque a própria oposição é necessariamente para tirar o partido do poder. A própria Frelimo hoje irá perder foco, irá trabalhar menos porque não encontra um desafio, ou seja, tudo, quando nós não temos uma força para nos criticar, para nos conduzir, muitas das vezes a Frelimo melhorou muita coisa porque tinha uma oposição robusta. Hoje, a Renamo confunde-se com uma congregação religiosa. Não estranharia muito um dia se a Renamo deixasse de criticar, começasse a realizar cultos, faça o termo, porque parece que agora já virou tudo yes man. Então nós não podemos ter uma nação. Mesmo a própria Frelimo deve ter desafios para melhorar a saúde. A Frelimo gosta de ver as pessoas a darem críticas para Gerson, poder avaliar. 10 segundos. Sim, só para terminar, para poder avaliar esta situação, porque no final das contas, quem está na Frelimo são pessoas, são moçambicanos, e sendo moçambicanos, são pessoas que são capazes de falhar. Então é preciso que haja esta troca de experiências. E agora, quando temos uma oposição morta, em que tudo que a Frelimo faz está certo, vai reparar que a Renamo, sendo o maior partido da oposição, se a Renamo estiver fraca, automaticamente toda a oposição, só para terminar, toda a oposição, seja a sociedade civil, estará enfraquecida porque o pai da democracia encontra-se de férias. Pois, muito obrigado.